Pessoal, então, bom dia oficialmente. Vamos iniciar a aula de hoje. Hoje é um tema bastante interessante em que nós vamos falar sobre dentro da teoria da pena, né? Dentro da teoria da pena, nós estamos discorrendo diversos temas e hoje o tema da aula vai ser, essa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre tentativa. Então, a primeira parte da aula hoje versará sobre tentativa. É um tema bastante leve dentro da teoria do crime em relação ao tema da aula anterior. Nós falamos de erro de tipo. Então, erro de tipo é bastante pesado. Então, como ficou como lição de casa para vocês, vocês teriam que rever todo aquele conceito que nós deixamos gravado de forma assim exaustiva. Espero que vocês estejam seguindo a risca, porque para poder entender a teoria do crime, vocês sempre têm que falar assim de forma bastante exaustiva mesmo. Todo o direito penal tem que ser feito repetidas vezes para que vocês possam entender melhor esse conceito. Hoje, o conceito que nós vamos iniciar agora é o iter criminis. Nós falamos um pouquinho na aula passada do iter criminis e agora nós vamos continuar falando do iter criminis. O iter criminis, gente, é o caminho que se percorre, são as fases do crime. Então, nós temos aqui diversas fases do crime. Se você pegar um livro de doutrina, vocês vão ver que é mais ou menos que unânime as fases do crime que eles colocam nos livros de doutrina. Então, nós temos algumas fases em que o crime é punido e outras fases em que não há punição do crime. Então, nós temos qual é o caminho que se percorre, que o agente percorre para chegar à consumação do crime. Então, qual é esse caminho? Quais são as fases do crime? Na apostila, no livro de vocês, é dividido em 4 caminhos, né? A cogitação, atos preparatórios, atos executórios e a consumação. É isso que está no livro de vocês. Nós falamos também na aula anterior com relação a essa cogitação, que é a fase interna. A fase interna é o que está na mente do agente, ou seja, está dentro do foro íntimo. Se está dentro da mente do agente, dentro do foro íntimo, é o desejo do agente em cometer o crime, essa fase ainda ela não é punida. Por que que não é punida? Ninguém sabe o que o agente está pensando, né? Está dentro da mente do agente. Se está dentro da mente do agente, ninguém sabe o que que ele está pensando. Se não sabe o que ele está pensando, não há punição. Então, se eu chego para dar aula para vocês, vamos partir do pressuposto que voltou à aula normal. Eu chego para dar aula para vocês e dentro da minha mente eu tô com a intenção de cometer o crime, de matar ali a Karina, nesse meu pensamento, nessa minha intenção de cometer o crime, de matar a Karina, não há punição, porque não está se exteriorizando. Uma vez que não está se exteriorizando, não há que se falar em crime, tá certo? Então, não há que se falar em crime. Então, essa frase de cogitação não é punida. Partindo da fase de vamos começar a exteriorizar esse nosso pensamento, essas nossas ações. Então, para exteriorizar, eu vou começar com os atos preparatórios. Esses atos preparatórios, dependendo, também não haverá punição. Porque eu começo a exteriorizar a minha vontade em cometer o crime, eu começo a me exteriorizar de que forma? Se eu for matar o indivíduo, se eu for matar o agente com uma arma, então eu vou e compro a arma. O simples fato de eu comprar a arma ainda não é punido como tentativa de homicídio, tá
certo? Pode haver um crime autônomo, pode ser um crime autônomo, mas não há de se falar em tentativa de homicídio, tá certo? Eu compro, vou numa loja e compro um veneno. O simples fato de eu comprar o veneno, eu não posso ser enquadrado dentro da punição ali, de que vai haver um crime de homicídio ou tentativa de homicídio pelo fato de eu estar comprando um veneno, comprando uma arma. Não, ainda não haverá essa punição. Então, dentro dos atos preparatórios, não haverá essa punição. E eu não sei se vocês observaram a aula que eu dei no período da noite. É sempre importante, caso vocês consigam acompanhar a aula da noite, porque ali a gente está falando em crimes em espécie, ou, se vocês preferirem, vocês podem assistir aula de outros professores. Só me pedir o link ali, que eu encaminho o link para vocês. Eu falei também ali dessa tentativa, quando essa tentativa de crime passa a ser um crime autônomo, passa a ser um outro crime. Lá nós falamos da tentativa do artigo, ali no artigo 31 do Código Penal. Então, dentro desses atos preparatórios, ainda eu não consigo visualizar, vislumbrar a punição do crime, por exemplo, do homicídio, que é o exemplo que eu estou dando. Então, não é possível ainda, vai cometer um crime de homicídio pelo fato de estar comprando uma arma. Não, você pode responder, como eu falei, pelo delito autônomo, mas você não vai responder pelo homicídio. Os atos executórios, aí sim, nós estamos entrando no conceito propriamente dito da aula, que seriam os atos executórios. Os atos executórios, eles se dirigem diretamente à prática do crime, tá certo? Ali nós vamos ter a distinção de crime material com crime formal, conceitos que nós falamos da aula passada. Então, quando eu chego nos atos executórios, aí eu começo ali, inicia-se o crime, inicia-se a execução do crime. Se vocês olharem no artigo 14, inciso 2, vão observar que inicia o crime e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, os atos executórios, aí sim o crime começa a ser iniciado, tá bom? Crime, então, dentro daquele iter crimes, nós estamos nos atos executórios. Os atos executórios, sim, eles começam a ser punidos. E como que está dentro do artigo 14, inciso 2? É o início da execução de um crime e por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consuma. Então, essa circunstância da tentativa tem que ser alheia à vontade do agente, certo? O agente tem que ter a intenção, o dolo de cometer o crime, e depois que ele tem o dolo de cometer o crime, aí os atos executórios começam a se exteriorizar. Os atos de execução começam a se exteriorizar. Essa tentativa, nós estamos falando aqui, tentativa de crime, tem autores que vai dizer que tem umas outras denominações. Então, vocês podem encontrar aí na doutrina outras denominações. Quais são as outras denominações para tentativa? É sempre bom conhecer outros conceitos, outras denominações. Então, para tentativa, nós temos aqui, tem autores que vai chamar de conatos, é outro nome para tentativa, crime incompleto, tentativa também é chamado de crime incompleto. Tem autores que vai chamar de crime imperfeito, ou mesmo de crime manco.
Na verdade, são conceitos que a doutrina traz. Outros doutrinadores vão chamar a tentativa com esses nomes que eu passei para vocês, tá bom? Vamos agora falar dos elementos da tentativa. Então, nós estamos ali no iter crimes, né? Falando da tentativa. Vamos falar aqui dos elementos da tentativa. Quais são esses elementos da tentativa? A tentativa, nós temos o início da execução do crime. Então, nós temos aí o início da execução do crime. Então, sai da fase da cogitação, sai da fase dos atos preparatórios, e nós estamos ali nos atos executórios. Nós temos o início da execução do crime, tá certo? E ele não vai se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Então, o início da execução do crime e não vai se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, qual é o dolo? Qual é a intenção que existe dentro da tentativa? Nós temos o dolo, o mesmo dolo da tentativa é o dolo do consumado. Então, nós já temos aí uma definição. O mesmo dolo da tentativa é o dolo do crime consumado. Então, a intenção do agente na tentativa é a mesma intenção do crime consumado. Não há diferenciação com relação ao dolo. Então, o mesmo dolo da tentativa é o dolo do consumado, tá? O que seria o crime consumado? No crime consumado, nós temos o artigo 14, inciso 2, ali quando estão reunidos todos os elementos do tipo penal, tá certo? E agora vamos entrar numa fase assim bem interessante. Como que se pune? Qual é a punição do agente quando eu estou falando de um crime tentado, de um crime consumado? Como que eu vou punir esse agente? Qual é a punição que ele vai estar sujeito? Então, o agente vai estar sujeito a que punição quando estou diante de uma tentativa? Para responder essa pergunta, nós temos aqui algumas teorias, tá? A teoria objetiva vai dizer o seguinte: a tentativa é punida levando-se em consideração a exposição do bem jurídico. Se a lesão for menor, pune-se menos severo. Então, pela teoria objetiva, vai dizer o seguinte: a tentativa é punida levando-se em consideração a exposição do bem jurídico, tá? Se tiver uma exposição pouca, pune pouco. Se ele tiver quase lá consumando, a punição é maior. Então, guardem na cabeça de vocês. Essa chama teoria objetiva. Ao lado da teoria objetiva, nós vamos falar da teoria subjetiva. Depois eu vou perguntar para vocês qual teoria vocês acreditam que o nosso código adotou. Sempre lendo o artigo 14, inciso 1, inciso 2. Tá? Então, leio, enquanto eu estou falando, leia o artigo 14, inciso 1, inciso 2, e vocês vão me dizer se é a teoria objetiva ou se é a teoria subjetiva. Milena, então daqui a pouco eu quero que você me diga se é a teoria objetiva ou a teoria subjetiva. Pela teoria subjetiva, como o dolo do agente é igual, que nós acabamos de falar, que o dolo do agente no crime tentado é igual no crime consumado, como que é o mesmo dolo, a tentativa, a punição deve ser a mesma. Então, pela teoria subjetiva, eu tenho aqui a punição do agente, tanto com o dolo, como o dolo na tentativa é igual
na tentativa e no crime consumado, eu vou ter a mesma punição. Então, vamos lá, Milena. Que você acredita qual teoria o nosso código adotou? Eu falei para você da teoria objetiva e falei da teoria subjetiva. Qual teoria nós adotamos aqui, quando se fala de tentativa? Qual que você acha? Você acha que é a teoria objetiva, que a teoria objetiva, retomando aqui, leva-se em conta a exposição do bem jurídico. O bem jurídico nós falamos nas aulas anteriores. Se a lesão é menor, pune-se menos. Se a lesão é maior, pune-se mais. Tá? Ou seja, dentro da tentativa, se eu estou tentando matar um indivíduo, eu atiro nele, eu acerto ele, eu atiro, dou 3 tiros, acerto os 3 tiros nele, e alguém vem e me rende, dentro dessa teoria, pelo fato de eu ter dado 3 tiros, eu posso ter uma punição maior do que se eu não tivesse acertado nenhum tiro, por exemplo. Por essa teoria objetiva, eu vou ter uma punição maior nesse caso. Já pela teoria subjetiva, eu vou ter a mesma pena do crime tentado no crime consumado. Essa vai ser a mesma punição. O crime tentado tem a pena idêntica do crime consumado. Milena, qual teoria você acha que nós adotamos? Eu acho que a gente adotou a teoria objetiva. A teoria objetiva. A Milena me falou aqui no meu ouvido que nós adotamos a teoria objetiva. Então vamos ver, Milena, se foi isso mesmo. Realmente, nós adotamos a teoria objetiva. Por quê, gente? Se você observar o artigo 14, inciso 2, a punição do agente, ela vai ter, pega-se a pena do crime em abstrato, o crime que foi praticado. Então, se eu tenho um homicídio, eu pego a pena do homicídio, o artigo 121, e reduzo o percentual que eu vou reduzir, vai estar ali dentro do artigo 14, inciso 2. Quanto mais eu atingir o bem jurídico, menos eu vou reduzir. Quanto mais eu atingir o bem jurídico, menos eu vou reduzir. Então, por esse raciocínio, se eu atingir a vítima com 2, 3 tiros, eu vou ter uma punição maior do que se eu não atingir a vítima, por exemplo. Então, a punição, nesse caso, vai ser maior se eu atingir a vítima com 1 ou 2 tiros do que se eu não atingir. Então, quem que leva, como vai se levar em conta? Vai ser o juiz. O juiz, na hora que aplicar a pena, ali no artigo 59, na dosimetria da pena, quando o juiz for aplicar a pena, ele vai levar em consideração qual foi o percentual do bem jurídico atingido, qual foi o percentual que foi atingido. Se foi atingido bastante, reduzo bastante. Se foi atingido pouco, reduzo pouco, certo? Então, qual é o quantum? Qual é o quantum que eu vou aplicar na tentativa? O STJ considera, para ser aplicado esse quantum, o trecho percorrido pelo agente no iter crimes. O trecho que ele percorreu no iter crimes vai ser o tanto que ele atingiu o bem jurídico, vai ser o percentual que ele vai ser reduzido. Quanto tiver mais perto da consumação, menos eu vou ter reduzido. Quando eu estiver mais longe da consumação, maior será o quantum que eu vou reduzir. Então, sempre se levando em consideração o artigo 14, inciso 2. Quanto mais próximo eu tiver de consumar o crime, quanto mais próximo eu tiver de consumar o crime, menor será o quantum a ser reduzido. Quanto mais longe eu tiver, vai ser maior o quanto a ser reduzido. Então, vai ser de acordo com o percurso do crime.
é maior ou menor de sua consumação. E há de se observar, gente, que o Código Penal Militar, ele tem um tratamento diferenciado com relação a esse tema. O que vai dizer o Código Penal Militar? Só a título de curiosidade e a título de argumentação. O Código Penal Militar vai dizer o seguinte: permite-se a punição com a mesma pena do consumado. Então, o Código Penal Militar, ele pune o agente com a mesma pena do crime consumado. Então, nós podemos dizer aqui, Milena, pelo raciocínio anterior, que o Código Penal Militar, ele adota a teoria subjetiva. O Código Penal Militar adota a teoria subjetiva. Já o Código Penal nosso, brasileiro, né, que é utilizado para nós, civis, ele adota a teoria objetiva. Então, já uma pergunta que eu vou colocar aí na prova de vocês. Qual teoria que é adotada pelo Código Penal brasileiro, né, o CPB, e qual é a teoria adotada pelo Código Penal Militar? Então, vocês vão saber que uma adota uma teoria, outra adota uma teoria diferenciada, tá? O Código Penal Militar ele é bem diferente. Quem advoga na área militar e quem advoga na área normal, civil, não consegue advogar da mesma forma na área militar. Tem que estudar tudo novamente, que o Código Penal Militar ele é bem diferente do nosso Código Penal brasileiro. Então, retomando aqui, vamos falar agora, vamos guardar essa segunda parte que está no slide aqui, vamos guardar para daqui a pouco. Vamos falar antes das espécies de tentativa. Então, quais são as espécies de tentativa que nós temos? Eu vou falar de 2 em 2, que vai ficar mais fácil do entendimento de vocês. A tentativa incruenta ou tentativa cruenta. Então, vamos falar da terceira e quarta que está no slide de vocês. Tentativa incruenta. O que é a tentativa incruenta? Tentativa incruenta é também chamada de tentativa branca. O que é a tentativa incruenta ou a tentativa branca? O objeto material, ele não é atingido. Então, na tentativa incruenta ou branca, o objeto material não é atingido. Então, estamos diante de um homicídio, de uma tentativa de homicídio, e se eu estou falando de uma tentativa incruenta, o agente atira e não acerta nenhum tiro. Então, o agente atira e não acerta nenhum dos tiros. Então, eu estou diante da tentativa incruenta ou branca. O objeto material, que é a vítima, ela não é atingida pela conduta criminosa. Então, nós temos aqui que o objeto material, nesse caso, que é a vítima, ela não é atingida pela conduta criminosa. Se o objeto material não é atingido pela conduta criminosa, eu estou diante do quê? Da tentativa incruenta ou branca. A tentativa cruenta ou vermelha é quando quando o objeto material é atingido. Então, a tentativa cruenta ou vermelha, o objeto material ele é atingido. Então, quando o objeto material é atingido, estamos falando de uma tentativa cruenta. Então, no homicídio, na tentativa de homicídio, disparo contra a vítima e acerto a vítima de raspão, ou mesmo acerto a vítima em um lugar que não é letal, o crime não vem a se consumar, né? O homicídio não vem a se consumar, porque nós estamos falando de tentativa, mas o homicídio não vem se consumar. Então, por circunstâncias alheias à minha vontade, o crime não se consumou, fui rendido pelo policial e o crime não se consumou. Então, quando fala, é cruenta ou vermelha, vermelha lembra o quê? Sangue.
Se lembra sangue, nós temos que a vítima foi lesionada, tá? Só para ficar um conceito fácil de vocês decorarem. Se eu estou dentro da cruenta ou vermelha, a vítima foi, acertou a vítima. Se acertou a vítima, eu estou dentro da tentativa cruenta ou vermelha. Já a incruenta ou branca, não. Nem a vítima chegou a ser acertada. Então o tiro pegou assim, bem de raspão, assim, ou nem acertou na pontaria, né? Que nós falamos das aberrações anteriormente, tá certo? Então, daqui a gente já elimina dois conceitos de tentativa. A tentativa branca, quando o agente não, quando o objeto material não é atingido, e a tentativa vermelha ou cruenta, quando o objeto material ele é atingido, tá certo? Então, vamos partir para o Professor, próxima distinção. Pode perguntar. a tentativa cruenta, ela parece muito com a perfeita, né? Vamos falar agora da perfeita. Tem uma similaridade, sim. Vamos lá falar da tentativa perfeita ou crime falho. Na tentativa perfeita, ou no crime falho, ou a tentativa acabada, o agente esgota os meios executórios que tinha à sua disposição. E ainda assim, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, é parecido, mas tem uma diferenciação aqui, né, Milena? Porque aqui, quando a gente fala da cruenta, é simplesmente o objeto não foi atingido. Agora, aqui na perfeita, não. Ele esgotou. A gente parte de um outro pressuposto. O pressuposto é o seguinte: eu esgotei todos os meios executórios que estavam à minha disposição. Eu, executado todos os meios que estavam à minha disposição, aí, por circunstâncias alheias à minha vontade, o crime não se consumou. Então, o que eu faço para esgotar todos os meios? Eu estou com um revólver, eu atinjo, eu disparo todas as balas. Então, tudo que estava ao meu alcance, eu tentei. Então, estou com um revólver com 3 balas no tambor, né? E atiro, disparo as 3 balas do tambor. Mas por má pontaria, eu acabo errando e por circunstâncias alheias à minha vontade, o crime não se consuma. Tá? Então, nós estamos falando da tentativa perfeita. Na tentativa perfeita ou no crime falho, tentativa acabada, eu tenho que esgotar tudo que estava ao meu alcance. Eu esgoto tudo que está ao meu alcance. Esgotado tudo que está ao meu alcance, o resultado não é atingido, aí eu estou dentro da tentativa perfeita. E sempre, como que eu estou falando de tentativa, é sempre por circunstâncias alheias à minha vontade, tá? O próprio tipo penal já traz isso. Na tentativa imperfeita ou inacabada, o que acontece? O agente não consegue esgotar toda isso que estava à sua disposição. Mas, e novamente, por circunstâncias alheias, o crime não se consuma. Então, na tentativa imperfeita, eu tenho um revólver com 3 balas. Eu atiro primeiro e já sou rendido. Eu não esgotei tudo que estava à minha disposição. Eu não dei o segundo tiro, eu não dei o terceiro tiro. Então, eu estou diante o quê? Da tentativa imperfeita ou inacabada. O agente não esgota os meios que tinha à sua disposição. E o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Então, nesse caso, ele não esgota tudo que estava à sua disposição. Já na tentativa perfeita, o agente esgota tudo que estava à sua disposição. E a gente também tem a tentativa inidônea. A tentativa inidônea é o crime impossível, que é o último assunto da aula de hoje, tá? Então, guarda aí que a tentativa inidônea é o último assunto da aula de hoje. Então, quando nós vamos falar de crime impossível, o que é o crime impossível? Não há consumação em razão da ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto.
tá? Não há consumação por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Então, daqui a uma hora, mais ou menos, é o tema da nossa aula. Então, segura aí, que daqui a pouco nós vamos falar. E tentativa abandonada é desistência voluntária e arrependimento eficaz. É o próximo assunto da aula, tá? Então, a tentativa abandonada vai ser o próximo assunto da aula. Nós temos alguns casos, gente, em que alguns crimes em que não se admite tentativa. Então, nós estaremos diante de alguns crimes em que não se admite tentativa. Então, quais são a impossibilidade de se ter uma tentativa em alguns crimes? E quais são esses tipos legais? Quando que é impossível de se ter uma tentativa? Vamos falar então quando que não é possível ter uma tentativa. Primeiro tipo em que nós não temos a possibilidade de se ter uma tentativa é o crime culposo. Então, no crime culposo, é impossível de se ter uma tentativa. Por que é impossível de se ter uma tentativa no crime culposo? Porque não há intenção do agente. Quando eu estou diante de um crime culposo, se não há intenção do agente em cometer o crime, logo não há de se falar em tentativa. Então é impossível, no crime culposo, haver a tentativa, tá? Eu não vou adentrar aqui na particularidade do crime culposo em que há uma exceção, em que se admite a tentativa, não é o caso. Nós falaremos em uma outra aula e qual é a exceção, mas vamos seguir somente a regra, porque para não confundir vocês, tá bom? Professor, Porque senão... Oi, pode falar. posso dar um exemplo de um fato que aconteceu comigo a semana passada? Posso me falar que tipo de crime seria esse? Pode falar. Na madrugada de domingo, 2 horas da manhã, houve uma tentativa. O filho da vizinha, embriagado, ele tentou entrar em minha casa. Certo. Eu não, ele abriu a porta, ele conseguiu abrir a janela do meu quarto também, eu assustei com ele puxando o meu cabelo. Não chamei a polícia por amizade à mãe dele, mas chamei os vizinhos aqui, onde me deram apoio. Certo. Nesse caso, se eu tivesse chamado a polícia, ele pegaria uma pena aí. Me explica melhor, como eu deveria ter agido aí numa situação dessa? Então, nesse caso, é o exemplo dado pelo aluno aqui, que a gente está aqui ao vivo na sala de aula, né? Então, o exemplo dado pelo aluno é que ela estava dormindo, e teve um vizinho que entrou na casa dela embriagado, e nesse caso, o vizinho pegou e puxou o cabelo dela. O que a gente tem que ver, Osana, qual que era o dolo do agente? Então, pelo fato dele ter entrado na sua casa, então já configuraria um crime de violação de domicílio, tá? Então, esse é o primeiro crime que ele responderia. Claro, de forma abstrata, porque teria que reunir outros elementos. E o fato dele ter pego o seu cabelo, a gente teria que ver qual a intenção do agente. Se a intenção dele fosse de te estuprar, no caso, aí ele responderia por tentativa de estupro, pelo fato dele ter entrado na sua casa, ter pego, puxado o seu cabelo, eu não sei qual foi outra coisa. Ou, se a intenção dele fosse apenas de te lesionar, ele puxou o seu cabelo com a intenção de te lesionar, é tentativa de lesão corporal aí. Mas é tudo em abstrato. O que vai ter que se verificar? Você seria ouvida pelo delegado de polícia,
e paralelo a você ser ouvida pelo delegado de polícia, ele também seria ouvido, né? Mesmo ele estando embriagado, não exime ele da punição. Pela aula que nós falamos há 2 aulas atrás, da teoria da actio libere in causa. Por essa teoria, o fato dele estar embriagado não o exime de se responder por crime ou por tentativa de crime. Então, para saber com qual tipo de crime que ele responderia, de forma assim bem simples, é saber qual é a intenção dele. Se a intenção dele fosse lesionar você, fosse te machucar, de tentativa de lesão corporal. No caso leve, porque aparentemente ele não chegou a te machucar, né? Ou se ele tivesse uma tentativa aí de estuprar, se ele tivesse falado algumas palavras para você, não sei se ele chegou a falar, pode ser uma tentativa indo mais adiante, de estupro, né? E diante, logo do fato dele ter entrado à sua casa enquanto vocês estavam dormindo, violação de domicílio, tá bom? Então, tudo é em abstrato, somente dá para saber isso num caso em concreto, assim, ouvindo, lavrando-se o boletim de ocorrência e indo adiante. Então, voltando aqui à aula, tentativa, as espécies de crimes que não admite tentativa. Então, nós estamos falando de um crime culposo. O crime culposo não há tentativa, por quê? Não há intenção do agente em cometer o crime. Se não há intenção do agente em cometer o crime, não há de se falar em tentativa. Nós estamos também diante do crime habitual. O que é o crime habitual? É aquele que só se consuma mediante uma reiteração de ato. Só se consuma mediante uma reiteração de atos. A reiteração de atos que vai revelar o estilo de vida do agente, um ato isolado não é considerado crime. Então, por exemplo, exercício regular da medicina. Para caracterizar o crime de exercício regular da medicina, tem que haver o quê? Uma sequência de ato. Um ato isolado não vai configurar o crime. Então, para que haja o crime, para que se consume o crime habitual, ele só vai se consumar com uma sequência de ato. Então, nesse caso, não é um ato único, não vai ser tentativa, não vai ser o quê? Vai ser um fato atípico e não será crime. Então, no crime habitual, sequência de ato para que se consuma o crime. Outra espécie de crime, não é crime, né, mas que não admite tentativa, é a contravenção penal. Por quê? A própria lei de contravenção penal, Lei 3.688 de 41, vai dizer no seu artigo 14, as contravenções penais não admitem crime. Se as contravenções penais não admitem crime, por quê? Pelo fato de seu dispositivo legal. O artigo 4 da referida lei vai dizer que não há crime, não há tentativa na contravenção penal. Então, nós falamos que não há tentativa em crimes culposos, não há tentativas em crime habitual, não há tentativa nas contravenções penais. Não há tentativa no crime unissubsistente. O crime unissubsistente é aquele que se consuma com um único ato. Se ele se consuma com um único ato e não é fracionado os atos, também é um caso de não admitir tentativa. O único ato realizado pelo agente já vai se configurar o crime. Nós falamos na segunda aula do que era crime unissubsistente. Então, não lembro o que é crime subsistente? Rever a segunda aula que nós demos ali, a terceira aula, acho que foi a segunda aula gravada que nós fizemos, nós falamos dos crimes unissubsistente e plurissubsistente, tá? Crime culposo, então não admite tentativa. Crime culposo, crime habitual, contravenções penais, crime unissubsistente, crime omissivo próprio. O que é omissivo próprio, gente? A consumação se dá com a simples omissão. Então, eu não posso ter uma tentativa de omitir algo. Ou se omite ou não se omite. A partir do momento que você omitiu
já caracterizou o crime, já se configurou o crime. É o exemplo aqui de crimes de homicídio próprio, é o próprio artigo 135 do Código Penal, que é a omissão que vem ali no artigo 135 do Código Penal. Então, o simples fato de você já ter omitido, já configura o crime, tá certo? Outra espécie que não admite tentativa, crime pré-ter-doloso. Por quê? No crime pré-ter-doloso, nós não temos o dolo no antecedente e a culpa no consequente? Novamente, culpa. Como eu estou falando de culpa, não há de se falar em tentativa. Eu não tenho como, eu vou tentar fazer alguma coisa se eu estou diante de algo que é culposo e o crime culposo não tem intenção. Se eu não tenho intenção no crime culposo, não há de se falar em tentativa. Então, a tentativa também não é em crime pré-ter-doloso. E crime de atentado ou empreendimento. Lembra aquele conceito lá atrás que eu falei? Daqui a pouco a gente fala o que é crime de atentado ou crime de empreendimento. Então, vamos falar agora o que é crime de atentado ou crime de empreendimento, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês que vai ficar gravado, para vocês entenderem o que é crime de atentado ou... Só um instante que eu vou pôr aqui para vocês. Dá um minuto. Como vai ficar gravado, é interessante que vocês tenham na tela de vocês, quando eu estiver falando de crime de atentado. Crime de atentado. Então vamos lá. O artigo 14 do Código Penal, ele vai trazer um dispositivo ali que ele fala, salvo disposição em contrário. Então, o artigo 14 falando, salvo disposição em contrário, o que seria esse salvo disposição em contrário do artigo 14? Quem pode, Milena, você consegue me dizer o que seria esse salvo disposição em contrário do artigo 14? Milena? Oi, professor, é que meu microfone tá demais hoje. Lá no artigo 14, ele fala assim, salvo disposição... Você está com o Código Penal em mãos, né? Tô. Lê para a gente o artigo 14, se não me falha a memória, é o parágrafo único, né? Que fala salvo disposição em contrário. O que diz esse salvo disposição em contrário? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída Pessoal, de 1 a 2 terços. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa pela mesma pena do crime consumado. Então, vai ter um caso, isso daí a gente chama de crime de atentado ou crime de empreendimento. O que é crime de atentado ou crime de empreendimento? É quando há a punição do agente com a mesma pena da tentativa, com a mesma pena do crime consumado. Então, eu puno a tentativa com a mesma pena do crime consumado. Um exemplo para vocês, artigo 352 do Código Penal. Lê para mim, Milena, o que diz o artigo 352 do Código Penal. Artigo 352 do Código Penal. Procurando aqui. 352. Aqui. O caput, professor? O caput. Evadir-se ou tentar. Evadir-se ou tentar evadir-se. O preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, o preso que ele evade,
e o preso que ele tenta se evadir, ele tem a mesma punição. Você viu, observou, Milena, que engraçado? O preso que tenta se evadir e o preso que se evade, o que que acontece? Ele tem o quê? A mesma punição. Interessante, né? O fato do preso evadir-se e dele tentar evadir, ele vai ter a mesma punição. Então, é uma exceção ao que nós estamos falando. É uma exceção ao artigo 14, inciso 2. Entendeu? Isso chama crime de atentado ou de empreendimento. Entendeu, Milena, pessoal? Sim, então, Gisele? que até Bittencourt fala isso, né? Isso. Da severa Eu tenho a expressão. mesma pena no crime do preso que tenta se evadir daquele preso que realmente se evade. Ele vai ter o quê? A mesma punição. Bom? Professor, seria também a mesma punição que está no artigo 309 do Código Eleitoral, né? Votar ou tentar votar, não é isso? Isso, esse é o outro exemplo do Código Eleitoral. Aí teríamos que ler o artigo do Código Eleitoral, que ele é ele fala mais coisas. Mas é a mesma coisa, é o mesmo exemplo do 352, vai ser o exemplo do Código Eleitoral, isso mesmo. Pessoal, com isso, nós terminamos a parte de tentativa. Então, com isso, nós eliminamos a parte de tentativa. Tá? Então, como eu falei para vocês no início da aula, é um tema bastante, assim, leve, né? Bastante simples, bastante gostoso de estudar. Então, ele não tem muita pegadinha, né? Ele é bem fácil. Então, o próximo tema da aula que nós vamos falar vai ser sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação, eu vou gravar em duas partes. Então, agora a gente terminou a tentativa, encerrou a tentativa, daqui a pouco a gente fala de desistência voluntária e arrependimento eficaz.